Alô, amigos, boa noite. Mais uma vez aqui, direto dos estúdios Gospel Produções e Eventos, no Conversa Afinada, aquele bate-papo que já se tornou habitual em Juiz de Fora. E o nosso entrevistado de hoje é o vereador Betão do PT. Betão, vereador, sindicalista, um homem coerente e tem trabalhado muito para o Juiz de Fora. Já está no seu terceiro mandato e o nosso bate-papo hoje é com ele. Vereador Betão, boa noite. Boa noite, Desidério. Prazer estar aqui com você nesse bate-papo, né? Tomara que seja proveitoso. Perfeitamente. Chegou bem? Tranquilo? Tranquilo. Perfeitamente. Então nós vamos aqui para a nossa primeira parte. Betão, PT. Eu diria que a sociedade brasileira nunca precisou tanto do PT como nesse momento que nós estamos vivendo. Perfeitamente, Betão. Lula. Da mesma forma, né? Uma grande liderança, desponta em todas as pesquisas, mesmo com a campanha negativa que fazem sobre ele. Nós estamos trabalhando para não esperar 2018, mas que ele ajude a organizar a luta dos trabalhadores para enfrentar esse golpe que nós estamos vivendo. Perfeitamente. E já falou a palavra golpe, né? Golpe. Golpe é um histórico aqui no Brasil, né? O Brasil vive de golpes, o último que nós tivemos em 64 e agora novamente, né? Foi feito, não foi um golpe contra a Dilma nem contra o PT, é um golpe contra a classe trabalhadora. Aliás, os golpes são isso, são para tirar direitos da classe trabalhadora. Perfeitamente, Betão. Betão, Lava Jato. Lava Jato tem sido uma forma de destruir milhões e milhões de empregos. Na verdade, estão utilizando um suposto combate à corrupção, né, em alguns casos, né, prendendo realmente empresários que sempre tiveram esse processo de tentar corromper os serviços públicos, né, o governo, mas que, na verdade, está servindo para desmontar a indústria nacional e tirar milhares de empregos dos brasileiros. Lamentável. Sérgio Moro. É o responsável por esse estado de coisas que a Lava Jato tem produzido aqui no Brasil. O problema é que ele está se utilizando de superpoderes, né, que lhes são conferidos, e reinventando o Código Penal brasileiro, né, mandando prender todo mundo, mesmo sem provas. Perfeitamente. Polícia Federal, Betão. Ela foi reequipada, né, pelo governo Lula, ela estava completamente desmantelada, né, ela cumpre um papel importante aqui no Brasil. O problema é que a cúpula da Polícia Federal parece que é partidarizada, né? Então ela provoca situações aqui no Brasil, como esse recente episódio da carne, né, que só serve aos interesses imperialistas, né? Quer dizer, destruir a indústria brasileira, uma indústria que gera aí 15 bilhões de faturamento, né, que vai acabar favorecendo as indústrias estrangeiras, americanas e europeias. Perfeitamente. Betão, os sindicatos. O sindicato é uma importante organização, né, de luta dos trabalhadores, né? Os trabalhadores têm que se organizar os seus sindicatos, se filiarem, ajudar a sustentar o sindicato e cobrar das suas direções, né, que trabalhem no sentido de garantir que seus direitos sejam garantidos. Perfeitamente. Rede Globo. A Rede Globo cumpre um papel no Brasil já de muitos anos de desmantelamento, né, da sociedade brasileira. É uma pena, realmente. Imagina, ela já se desculpou por ter atuado e favorecido o golpe de 64, né, ela já se desculpou, né, e confessou que ajudou Fernando Collor de Mello nas eleições de 89, e agora produziu um espetáculo culminando com mais um golpe agora em 2016. Mas não é só um problema da Rede Globo, é o problema da mídia aqui no Brasil, né? A grande mídia no Brasil está na mão de 6, 7 famílias, né, que têm interesses especulativos aqui no Brasil e a população fica à mercê dessas informações. Por isso que eu acho que é muito importante um programa independente como esse, os jornais operários, jornais dos sindicatos, outras formas de a pessoa se abastecer de informações, né? Hoje na internet tem muita coisa para a gente poder comparar e fazer as comparações entre o que a grande mídia fala e o que é falado do outro lado. Perfeitamente. Betão, Jair Bolsonaro. Fascista de plantão de ocasião, machista, homofóbico, tudo de ruim. Perfeitamente. E o governo local? Sem opinião. Num processo desse que nós estamos vivendo no Brasil, o governo não dá uma expressão sequer
por exemplo, contra a reforma da Previdência, não fala, não diz a que veio. Aliás, nesses últimos anos vem aplicando pequenos golpes sobre a categoria, né, que tem trazido muito transtorno para a gente. Perfeitamente. Senhor Betão, terminamos aqui a primeira parte, mas antes de ir para a segunda, eu gostaria de mostrar ao senhor depoimento de companheiros de luta do senhor. Bom, primeiramente, um beijo grande para todos os que estão nos assistindo aí, fora Temer, né? Não posso deixar de falar isso falando do Betão. Betão é expressão de luta, ele é um companheiro de caminhada, para quem não me conhece ainda. Eu me chamo Lucimar Teixeira Caixeira Ribeiro, sou professora há 37 anos. Estamos nessa luta aí, junto com o vereador Betão, que é um vereador que faz jus às propostas que ele sempre teve, sempre votei nele. Betão é o único que tem coerência dentro da Câmara dos Vereadores com tudo que se propõe a fazer. Então, é muito fácil falar dele, né? Porque ele está em todas as lutas trabalhistas, não só dos professores, mas todos os trabalhadores da cidade de Juiz de Fora. Meu nome é Neida, eu sou professora de inglês da rede municipal há 15 anos. Não sou juiz forana, sou carioca, mas adotei a cidade, amo a cidade. Bom, veja bem, o que eu tenho para falar para você, Betão, é o seguinte: eu não consigo te ver como um político, eu não consigo te ver como uma autoridade, eu te vejo como um colega. Por quê? Pela tua simplicidade. Aí, Betão. Legal, e a companheirada aí de luta, né, que acompanha a gente não, né, nós é que acompanhamos junto com eles todos esses processos aqui. E o mais interessante de fora, seguinte, né? fizeram questão de dar esse depoimento. Ah, que bom. Uma coisa agradeço a todos. Né? Vereador Betão, a sua reeleição não foi uma surpresa para ninguém. Sabíamos da sua votação. Sim, pelo momento em que existe toda uma campanha negativista contra o PT, o seu partido. O que foi isso? O seu eleitor não o identifica com o PT? Não, identifica, eu não me escondo. Né? Eu utilizo todos os símbolos do partido, porque no nosso entendimento o partido é uma grande construção que a classe operária fez aqui no Brasil. E como eu disse no início, jamais a sociedade brasileira precisou tanto do PT como está precisando agora. Né? Então acho que é mais no sentido da forma como a gente procura atuar, né, na política, né, de forma sincera, né, com um posicionamento claro. Né, eu acho que isso que faz com que as pessoas, mesmo numa situação em que o partido é atacado de todos os lados, né, consigam enxergar que só a luta, só a resistência vai conseguir barrar, né, esses ataques que estão sendo feitos contra a classe trabalhadora. Né, e às vezes enxergo em mim essa situação. Porque na verdade isso triplicou a votação do senhor, né, Betão? Da primeira eleição para cá, nós triplicamos. Né? Uma coisa linda, né? Vereador, inegável a sua coerência política, tanto na vida partidária, como nos mandatos e também nas lutas do sindicato. Como sobreviver a toda esta guerra, esta armadilha, essas falácias contra o seu partido? Acho que a questão da coerência, na política, você tem que ter lado. Você não vai conseguir agradar. A sociedade é dividida em classes, né? Você tem a burguesia e o proletariado. Nós fizemos uma opção clara de estar defendendo os trabalhadores, as suas organizações, né? A juventude, com as suas organizações. Né? Então não existe espaço para tentar conciliação com aqueles que nos exploram. Né? Então, acho que esse é o método que tem que se fazer política. Né? Eu prefiro fazer aqueles que procuram atender os dois lados, né, nessa divisão de classe que existe no mundo, acaba caindo, de certa forma, nas incoerências, né, da vida política. Então, eu acho que é isso que norteia o mandato, né, e que a gente procura seguir. Perfeitamente. Vereador, tivemos nas últimas horas, nos 2 últimos dias, mais particularmente falando, um momento muito quente na Câmara Municipal, onde está se discutindo o Plano Municipal de Educação. O senhor pode nos falar a respeito? Sim, o Plano Municipal de Educação, ele foi feita uma discussão através de um fórum que durou cerca de 5 meses, que reuniu diversos trabalhadores, né, diversos especialistas em educação. Depois foi para uma conferência que durou 4 dias,
final de semana, ininterrupto, de manhã, de tarde, de noite. Era para ser em 3, não deu tempo, teve que usar ainda mais um dia. Com a participação de mais de 250 delegados de escolas estaduais, escolas municipais, privadas, diversos trabalhadores de educação, da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora, que fechou um texto, né, muito bem produzido, e foi enviado, então, para a Prefeitura. A Prefeitura levou cerca de um ano para enviar esta mensagem para a Câmara. E quando enviou a mensagem, né, enviou com uma série de modificações que foram feitas por toda essa equipe, né, todo esse trabalho que foi montado. Aproximadamente 50 trechos do Plano Municipal de Educação foram modificados ou retirados. Que nos deixa assim, até perguntando, né, para que serve então, para que chamar um fórum, para que chamar uma conferência? Né, para dizer que é democrático, depois troca tudo. Então, essa discussão é que permeou, né, agora recentemente, nessa semana, as votações na Câmara Municipal sobre o plano, onde eu procurei apresentar emendas que recompusessem a originalidade do texto que foi produzido nessa conferência. Né? Infelizmente, a base do governo, que é a maioria na Câmara, não entendeu dessa forma, praticamente rejeitou as emendas que nós apresentamos, que eram emendas que tratavam da valorização dos trabalhadores da educação e da organização do sistema de educação na Prefeitura de Juiz de Fora. Né? Tratava-se única e exclusivamente disso. Perfeitamente. Vereador, essa pergunta, o senhor até falou aí da ampla base do governo na Câmara. Como o senhor se sente, numa Câmara de 19 vereadores, o senhor ser a única voz de oposição? Não diria que sou a única voz de oposição, meu companheiro de bancada ajuda muito, e nas votações agora que nós vimos do Plano Municipal de Educação, nós tivemos alguns vereadores que se destoaram, né, daquilo que a Prefeitura queria impor, né, tentando impor na Câmara Municipal. Então, nós vamos manter nosso trabalho, né, mesmo sabendo que somos amplamente minoritários. Aliás, esse é um grande problema na política brasileira, né? As pessoas se elegem e se agarram ao Executivo, né, em vez de se tornar independente, porque a Câmara, a Assembleia Legislativa, a Câmara Federal, ela deveria ser independente do governo, né, para poder realmente estar fiscalizando o Executivo. Mas a maioria das vezes não é isso que acontece. Perfeitamente. Vereador, a grande atração do Carnaval de Juiz de Fora este ano, de 2017, foi o bloco Parangolé. E foi o único bloco da cidade que gritou Fora Temer. A palavra de ordem foi Fora Temer. O Parangolé é Betão ou Betão é Parangolé? Não, imagina. Não, primeiro uma correção, Desidério. Não foi o único bloco que gritou Fora Temer. Eu participei de pelo menos uns 3 ou 4 aí que a expressão Fora Temer foi muito utilizada. Aliás, esse carnaval no Brasil inteiro foi o carnaval do Fora Temer, né? Mas eu aprecio muito o Parangolé Valvulado, né? Um excelente bloco de carnaval, que está trazendo turistas para Juiz de Fora, né? E por isso nós concedemos até um título perdão, não é de utilidade pública, um título ao Parangolé para ele se inserir no calendário oficial do município. Né, tal a importância que ele está trazendo. Eu diria que hoje, neste carnaval, foi o maior bloco que percorreu as ruas de Juiz de Fora. Foi a maior atração da cidade. A maior atração da cidade. O vereador, o senhor poderia explicar para os nossos internautas o que é a ideologia de gênero? Está uma confusão na cabeça das pessoas, as pessoas não conseguem entender isso direitinho. O senhor que está lá no cerne da questão, o senhor pode nos falar, por favor? Falo, Desidério. Na verdade, a ideologia de gênero ela não existe isso. Isso é uma pauta criada por deputados ligados normalmente a algumas religiões neopentecostais, mas também carismáticos, que não têm pauta a favor da classe trabalhadora. Se nós formos procurar as últimas votações na Câmara Federal, eles votaram contra os trabalhadores, inclusive nesse processo agora de terceirização, né, ampla e restrita, e que jogam isso, utilizando a boa-fé das pessoas, jogam essa discussão, né, para todo lado, tentando influenciar na Assembleia Legislativa, nas câmaras de vereadores,
como se houvesse ali um processo que seria nefasto à população. Então, é uma discussão inócua. Alguns deputados e vereadores apresentaram projetos absurdos, como uma coisa chamada escola sem partido, que na verdade não é escola sem partido, é uma partidarização do ponto de vista dessas pessoas, e que já foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Foi aprovado no estado de Alagoas, foi derrubado e foi considerado inconstitucional. Então, eu acho que as pessoas deveriam ter um pouco mais de responsabilidade ao tocar em assuntos de gênero, de homossexualidade, da questão das mulheres. Um plano municipal das mulheres, que foi construído também com a participação da sociedade, foi interrompido em função desse tipo de discurso. E hoje nós assistimos agora, recentemente, uma reportagem no importante jornal aqui de Juiz de Fora, demonstrando que a agressão às mulheres triplicou aqui em Juiz de Fora. E nós não temos um plano nacional, um plano municipal que possa estar discutindo essa questão das mulheres em função desse tipo de discurso. Realmente é lamentável. Meus amigos, nós estamos aqui nos estúdios Gospel, mais uma vez aqui na nossa entrevista no programa Conversa Afinada, e estamos entrevistando o vereador Betão do PT. Vereador, há uma tentativa incansável de setores da direita em imputar aos 3 governos do PT no comando do país a culpa pela crise financeira. No entanto, a situação do país piorou muito com o governo Temer. E agora, qual é o discurso da direita? A direita não tem discurso, ela se apoia no que a mídia coloca como pauta, e também parte do judiciário. Ela se aproveita de determinadas situações para produzir um golpe, como foi esse produzido aqui no Brasil, em que condenaram uma presidente legitimamente eleita por um crime que ela não cometeu, as chamadas pedaladas fiscais, que praticamente todos os prefeitos e governadores fazem esse tipo de antecipação de crédito. Repito, o golpe, na verdade, é para tirar direitos dos trabalhadores. Nós estamos assistindo aqui agora e estamos lutando contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista, contra esse processo que nós estávamos discutindo, a reforma da Previdência e a reforma trabalhista, e o governo saca um projeto de 1998, que já tinha sido discutido no Senado, aprova com esses deputados com a margem apertada e está lá para o Temer sancionar, terceirizando todo tipo de atividade. E a terceirização significa perda de direitos significativos para a classe trabalhadora. Então são ataques assim violentos e tentam imputar no governo. Quando o governo estava num processo crescente, eu fico até impressionado como que essas mesmas pessoas que criticam políticos se agarravam ao governo para ir na onda da boa execução. Agora, a crise é a maior crise do capitalismo no mundo, na história do capitalismo, no mundo inteiro. Diversos países estão sofrendo golpes desse tipo, que ocorreu aqui no Brasil, tudo em nome de garantir a lucratividade daqueles que são rentistas, daqueles que aplicam dinheiro em títulos da dívida pública, que não pagam impostos, que nem vivem no Brasil, que fazem do país e de outros países um poço sem fundo de recolhimento de dinheiro. Então, quando se fala, por exemplo, nessa questão da Previdência, que não existe déficit na Previdência, o governo mente, isso é provado inclusive pelos auditores fiscais, na verdade é fazer com que o governo gaste menos com a Previdência para poder pagar juros a banqueiros e pagar juros a esses rentistas. Essa é uma situação muito grave, que a população precisa acordar, precisa obter mais informações nos seus sindicatos, em outras redes sociais, outras mídias, para poder estar atento ao que estão fazendo com o povo brasileiro. Vereador, esta questão da terceirização não é um projeto do governo, é um projeto da classe empresarial. Não é uma forma de enfraquecer a luta sindical? Enfraquece porque esse projeto que eu estava citando agora, que foi desengavetado, ele na prática, ele prevê até a quarteirização. Uma empresa terceirizada poder contratar uma outra. Obviamente que quem perde com isso são os trabalhadores, porque o salário vai diminuindo. Em média, um trabalhador terceirizado ganha 30% a menos do que o trabalhador efetivo de uma determinada empresa, tem mais problemas com acidente de trabalho, com doenças ocupacionais.
E normalmente até direitos elementares, como 13º e férias, são negados. Gente que já está lá na Câmara há muito tempo, nós sabemos ao final de cada ano, as trabalhadoras de escolas, cantineiras, as serventes, o pessoal da telefonia, que são todos terceirizados aqui na Prefeitura de Fora, constantemente vão até a Câmara para reclamar da falta de pagamento do salário de dezembro, do 13º, de férias, a empresa quebra, ela some. Justamente. Depois abre-se outra empresa e, para a pessoa poder garantir o emprego, ela desiste, né, de entrar com uma ação para tentar recuperar os seus direitos perdidos. Então nós temos casos de trabalhadores na Prefeitura de Juiz de Fora que já estão há 7, 8, 11 anos sem tirar férias. Olha que absurdo. Exatamente por esse processo. Vamos ver o que vai acontecer no final do ano agora. Não, e também nós temos conhecimento aí, vereador, que há trabalhadores que estão há 2 anos e 8 meses sem receber pós-demissão, sem receber ali os seus direitos trabalhistas. Exatamente, isso é corriqueiro, isso aqui, não é só em Juiz de Fora, é no Brasil inteiro, mas na Prefeitura isso tem acontecido sistematicamente com as empresas que são contratadas. Perfeitamente. Vereador, como o senhor avalia a conjuntura internacional, em especial na América Latina, onde a direita venceu as eleições nos últimos anos? Ela venceu as eleições na Argentina num processo de desestabilização que ocorreu lá, semelhante ao que ocorreu aqui no Brasil, né? E esse mesmo processo, né, que eu destaco, né, a mão do imperialismo americano e de alguns países europeus, para atender os banqueiros, atender os rentistas, ou seja, atender a classe empresarial, as grandes aglomerações empresariais, estão produzindo, e produzem já há algum tempo, um cenário semelhante na Venezuela, na Bolívia, no Equador, né? Mas não é só na América Latina. Se a gente for observar lá na Coreia do Sul, na Ásia, né, presidentes sendo destituídos, outros sendo colocados, direitos dos trabalhadores sendo retirados. O capitalismo é isso, se ele não produz guerras para tirar direitos, né, hoje nós estamos vivendo uma verdadeira terceira guerra mundial. Se pegar ali o norte da África e o Oriente Médio, são diversos países ocupados, populações migrando para outras regiões. Então o capitalismo se utiliza da guerra para destruir direitos, para destruir a economia, para depois reconstruir e ganhar mais dinheiro, ou aplicando golpes desse tipo para poder fazer valer os seus interesses, né, as suas, buscar pilhar cada vez mais riqueza. É importante lembrar o caso aqui do pré-sal, né? O Brasil hoje se torna a segunda maior reserva descoberta de petróleo do mundo, atrás da Venezuela. Petróleo descoberto. É furar, vai sair o petróleo, na camada de pré-sal, né, no qual a Petrobras detém a tecnologia. Né, e fizeram uma campanha enorme de tentativa de destruição da Petrobras, que está sendo sustentada e resguardada, né, enfrentada pela Federação Única dos Petroleiros, pelos trabalhadores da Petrobras, que estão segurando esse patrimônio brasileiro. Mas eles estão tentando entregar o pré-sal, repito, é só furar que sai o petróleo, para empresas estrangeiras nos moldes de quem fosse gastar rios de dinheiro para tentar descobrir um posto de petróleo, que não precisa fazer mais isso, é só furar. Então, essa é a demonstração clara e inequívoca do que o golpe está produzindo nesse país, a entrega das riquezas, a entrega do patrimônio brasileiro, de forma muito rápida, né? Os trabalhadores precisam resistir. Perfeitamente, Betão. Vereador, o senhor acredita na retomada do poder pela esquerda em curto prazo, médio prazo? Não, acredito, nós estamos... essa é a única salvação dos trabalhadores, né? Nós não podemos ficar com a pauta da extrema-direita aqui no Brasil. Né? Então, contra todos os meios de comunicação, praticamente, mas fazendo a discussão com a população, nós temos condição de estar retomando uma pauta completamente diferente dessa que está sendo colocada por esse governo. É uma coisa lamentável, né? Vereador, onde o trabalhador perde, onde o trabalhador ganha com a reforma da Previdência que está sendo discutida na Câmara dos Deputados? Ganhar ele não ganha em nada, ele só perde. Né? Perde na renda, porque a reforma da Previdência que está sendo proposta pelo governo golpista do Michel Temer, ele prevê que a média de salarial não vai ser mais dos 80, 90 últimos salários, é de toda a vida do trabalhador, que, portanto, vai gerar uma média menor. Né, para ele.
Além disso, ele tem que ter uma idade mínima de 65 anos e 49 anos de contribuição. É muito difícil se achar aqui no Brasil alguém que tenha 49 anos de contribuição no INSS de forma ininterrupta. As pessoas são demitidas, né? A rotatividade é muito grande. Então, faz contas aí, tem gente que não vai conseguir realmente se aposentar, ela vai falecer antes de aposentar. A equiparação das mulheres, né, do tempo de serviço com os homens, né, sendo que as mulheres têm duplas jornadas, às vezes triplas jornadas. Né, os trabalhadores, os agricultores, que também estão perdendo muito na sua condição especial de trabalhador rural, as professoras que são extremamente atingidas, né, perdem a condição de aposentadoria especial e terá que, no mínimo, trabalhar mais 15 anos daquilo que estava previsto na aposentadoria dela. Então, não há absolutamente nenhum ganho nessa reforma da Previdência que está sendo proposta. Os trabalhadores só estão perdendo e a ficha está caindo. Né? A ficha está caindo. Mesmo aqueles que apoiaram a derrubada do governo Dilma já estão entendendo para que veio esse golpe e as pessoas estão saindo às ruas, né? Como aconteceu no último 15 de março aqui em Juiz de Fora, a maior manifestação da história de Juiz de Fora, levou milhares de pessoas às ruas contra a reforma da Previdência. Mas nós não podemos esquecer da reforma trabalhista também. Perfeitamente. E após esse 15 de março histórico, acho que a ficha caiu também lá no governo, porque o governo Temer resolveu retirar dessa proposta dele os professores e os policiais estaduais. Ele retira os servidores públicos, né, de uma certa forma, estaduais e municipais. Mas, na verdade, isso é uma mentira, porque como é uma mudança constitucional, se ele aprovar essa reforma da Previdência, depois os estados e municípios vão ter que se adequar com a mesma ideia, né, da reforma que está sendo feita. Então, na verdade, o que ele está fazendo? Ele está tirando a bomba da mão dos deputados, passando para os governadores e para os prefeitos. Né? Os prefeitos é que vão segurar esse abacaxi se essa reforma for aprovada. É mais uma vez lamentável, a gente lamenta muito, é que o povo brasileiro se cale diante de tanta atrocidade que esse governo Temer está impondo à nossa população. E está aqui para nos esclarecer, nos passar informação, o vereador Betão, do PT. Vereador, o PT de Juiz de Fora ainda é um bom lugar para se militar politicamente, depois de tudo que esses setores ultraconservadores vêm tentando desmoralizar a legenda? A tentativa de desmoralização, Desidério, sempre ocorreu, né, na história do PT. Né? Como eu estava dizendo, o PT ele é um partido que nasce pela construção dos trabalhadores, né, ainda no final da ditadura militar, uma experiência nova que se consolidou. Então, desde aquele momento, a burguesia ataca o Partido dos Trabalhadores. Não podemos lembrar aqui, eu estava recordando, quando você estava fazendo a pergunta, que 9 anos após o surgimento do PT, nós já estávamos disputando a presidência da República e quase ganhamos. Né? Teve uma fraude nas comunicações, mas você deve se lembrar, por exemplo, do caso Abílio Diniz, né? Que nas vésperas das eleições ele foi sequestrado, né? Pegaram 2 chilenos lá, vestiram uma camiseta do PT nele, para fazer essa relação de que havia sequestrado eram militantes do PT. É esse tipo de ataque que a gente vem sofrendo de lá para cá. Mas a gente consegue superar, né? Consegue superar as situações. O PT ele realmente perdeu muitos votos com essa campanha na última eleição, mas não foram votos que foram para a direita e nem à esquerda do PT. Né? Os votos foram para abstenção e voto nulo. Né? E o Partido dos Trabalhadores tem todas as condições de dialogar com essa população, demonstrar, né, que o partido tem condições de organizar a classe trabalhadora para enfrentar, né, esses ataques que estão sendo desferidos pelo governo golpista. Perfeitamente. Vereador, terminou o nosso tempo. Eu gostaria que o senhor fizesse suas considerações finais e mandasse um recado para os companheiras que têm acompanhado a sua luta política, a sua luta sindical. Fique à vontade. Não, queria agradecer aqui a oportunidade, a gente está podendo fazer esse bate-papo, né, colocar as nossas posições e dizer a todos os companheiros e companheiras, aos nossos eleitores, aqueles que nos acompanham, que a luta é contínua, né? Nós não podemos parar, nós vamos ter que resistir a todo momento, não podemos ceder 1 milímetro para esse governo golpista.
chamo a atenção para uma unidade que está ocorrendo agora entre as centrais sindicais, que está chamando mais um dia de greve geral, parece que para o dia 28 de abril, todas as centrais sindicais assinando, para parar esse país contra essa reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista. Então vamos nos manter unidos e sempre na luta. Meus amigos, chegamos ao final do programa Conversa Afinada. Espero que tenha sido esclarecedora as informações prestadas aqui pelo nosso vereador. O nosso muito obrigado e o nosso boa noite.